Bem, nós estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o presidente da Beneficente Portuguesa do Pará, o engenheiro Francisco França. Doutor França, eu lhe perguntava há pouco, bem, o senhor já disse da possibilidade de ter uma empresa gestora no novo hospital, que é o dobro de tamanho de estrutura do atual da Beneficente. E a questão de pessoal qualificado, enfermagem, gestores e assim por diante, que Belém não tem essa capacidade instalada. De repente surge hospital em todos os lados, todo mundo amplia seus hospitais, não é? Como é que o senhor vai lidar com isso? Não já seria a hora, por exemplo, da Beneficente ter uma escola própria para formar esse pessoal? Aonde o senhor vai encontrar gente? Pois é essa a ideia, né? Existem duas grandes dificuldades na área hospitalar no nosso estado. Os insumos, tudo que você usa comprado no hospital, em São Paulo, vem de fora, né? E a formação de pessoal. Atualmente a gente não tem uma escola formal, mas todas as pessoas que a gente contrata passam por um grande período de treinamento para que conheça a metodologia, conheça as normas, conheça os protocolos que a gente utiliza no hospital. É uma mão de obra muito especializada e que faz toda a diferença entre um hospital e outro. Isso. E o que nos tranquiliza e que nos deixa assim à vontade em relação a essa continuidade é que a Beneficente Portuguesa é uma empresa boa para se trabalhar. Em média, os nossos colaboradores têm 10 anos de casa, né? E o turnover é muito baixo. Então, faz com que a gente continue, a gente tenha aquelas pessoas, ganhe uma equipe permanente. Exatamente. A equipe não é variável, não é flutuante. É uma equipe que veste um hospital fechado, doutor França, só a sua própria equipe de médicos podem operar no hospital ou qualquer outro médico pode atuar? Ele é um hospital de corpo clínico aberto, né? Mas para que o médico trabalhe no hospital, para que o médico precisa um credenciamento, naturalmente. Exatamente, ele precisa passar por toda uma avaliação. E, para nossa surpresa, agora, a grande procura está sendo dos filhos dos médicos que estão voltando, estão em São Paulo, querem voltar para Belém, estão nos procurando, né? Acabei minha residência, querem voltar, então tem uma quantidade muito grande de jovens médicos, né, já nos procurando. Não, o papai falou para eu vir aqui na Beneficente, então tem muita gente desse sentido. Hoje em dia em Belém existe uma carência de leitos. A fila na central de leitos ainda é grande, sempre tem problema para uma especialidade, para outra. E UTI nem se fala. Isso vai acabar? Daqui a um ano não teremos mais esse problema? Porque a rede hospitalar está crescendo muito mais rápido do que a população. No nosso caso específico, o nosso principal cliente é o cliente do Sistema Único de Saúde, né? Mas todo o atendimento custa dinheiro, né? Há uma grande limitação hoje do contrato do SUS, né, no nosso caso, e tenho certeza que nos planos privados também acontece a mesma coisa, do que... Uma cota. Mas ampliando a sua capacidade instalada, essa cota também não será ampliada? A oferta vai ser bem maior. Sim. Agora precisa que tenha recursos para ser contratado esses leitos. A gente tem uma limitação, a gente só pode apresentar, por exemplo, no caso da hemodiálise, a gente faz uma quantidade mensal de sessões de hemodiálise, que tem que ser observada, porque se ela extrapolar, a gente corre o risco de não receber, né? Então, a gente precisa a gente espera, né, que o nosso país, inclusive, melhore a situação econômica de tal forma que os contratos, que o atual contrato do SUS, que é gerido pela prefeitura, possa ser ampliado. Doutor França, sabemos que num hospital mais importante do que a estrutura física, que aliás está muito bonita, já está no revestimento externo, com as cores de Portugal, vermelho e verde, né? Então esses detalhes a gente começa a notar, mas o recheio do hospital é o mais importante. É a tecnologia, são os equipamentos. Isso custa mais caro do que a estrutura física. O hospital está preparado para esse impacto? Faz parte do financiamento? É a grande questão, faz parte do financiamento, mas a gente tem muito receio de usar esse recurso do financiamento e nós estamos, então, trabalhando a bancada federal do Estado, né? Apresentamos um pedido
para que haja uma emenda de bancada, uma emenda federal. Os 3 senadores estão trabalhando, nos apoiando nesse sentido, para que a gente consiga recursos para equipar, especialmente os equipamentos de exame de imagem, né, que é fundamental. A gente tem já propostas, tem projeto. Então vocês querem ampliar o financiamento que foi feito para a estrutura física para incluir o equipamento? O financiamento, quando foi apresentado, é bom que se diga que é o primeiro projeto de serviço hospitalar apresentado ao Banco da Amazônia e aprovado pelo Banco da Amazônia. Os outros projetos junto ao Banco da Amazônia eram ou são na área hospitalar para financiar equipamentos. Nós é para financiar um hospital. É o primeiro projeto nesse sentido. Nós passamos basicamente 2 anos discutindo com a equipe muito competente, muito exigente do Banco da Amazônia, exigindo maiores detalhes para aprovar. Então nós temos recursos aprovados, mas ao mesmo tempo esses recursos são caros. Todo mês nós temos que pagar os juros do recurso, o dinheiro é caro, né? Então nós estamos, como nós somos uma entidade que atende a sociedade nesse aspecto de ser um fornecedor de serviços para o SUS, nós estamos pedindo para que a bancada federal nos ajude a conseguir esses equipamentos. Bem, é natural que deve ter uma estrutura de estacionamento muito grande, logo vou lhe perguntar quantas vagas são, e vocês estão na modernidade também com vários blocos de consultórios médicos, que é uma tendência atual, que os médicos consultem dentro do hospital, internem naquele hospital e passem o dia inteiro dentro desse hospital. Como é que vai ser feito essa ocupação desses consultórios? Nós temos um bloco, 6 pavimentos, 40 consultórios, né? Então, esses consultórios eles vão ser, a empresa que nós contratamos para fazer o estudo de como vai ser a gestão desse complexo, né, já está formatando, e os médicos que vão ser, que mostrarem interesse ou que sejam convidados a trabalhar, porque começa pela especialidade, né? Hoje no Dom Luiz I existe consultórios? Existe, hoje nós temos consultórios. Nós temos hoje um conjunto de consultórios, inclusive para que pudéssemos fazer a construção do novo hospital e desalojar em alguns consultórios que já existiam, médico desses consultórios, nós compramos uma casa, a casa fica na do Romualdo, e lá tem alguns consultórios que são utilizados. E aí depois volta todo mundo para dentro do hospital, nesses 40 em outros níveis. Sim, né? em outros níveis. Porque a questão de estacionamento naquela localidade sempre foi um grave problema. Como resolveu? É boa a sua pergunta, porque permite dizer o seguinte: quando nós fomos fazer esse projeto todo, que exigia a interligação com a passarela e tudo mais, foi feito um estudo de impacto de vizinhança, um estudo de impacto de trânsito, e aí foi verificado que ali a gente precisava de 500 vagas. Então, o complexo está construído com 500 vagas de garagem no subsolo. Que resolve um problema grave, né? O hospital foi planejado, foi construído numa época das carroças, não é verdade? Aí, de repente, surge carro de tudo que é lado, não é fácil. Exatamente, é um grande problema hoje, inclusive. Né? Nós temos dificuldade de atender bem os nossos clientes do Hospital Dom Luiz I, porque a quantidade de vagas é limitada. E isso aí vai resolver. Qual a previsão para que o Hospital Novo São João de Deus comece a operar? Essa é a questão. Essa é a grande questão. Porque fica na dependência do financiamento para o equipamento, seria isso? Entre outros fatores, mas o principal mesmo é a viabilizar os contratos, né? No instante em que o poder público, através do SUS, sinalizar para nós, olha, aumenta que a gente garante. Né? São as cotas. A gente vai ter que ir com calma, né? Porque vai inaugurando por etapas. Sim, o projeto foi todo modular, né? De tal forma que a gente pode começar em partes, não tem tanta pressa. Não tem, e os equipamentos, eles são estanques, dá para a gente ir fazendo à medida que for sendo viável. Doutor França, parabéns pelo belo empreendimento, pela coragem de vocês, porque uma entidade tão antiga, a gente imagina, não vai ter o fôlego necessário para tocar uma obra na atualidade, né?
com todas essas exigências que Anvisa e Ministério da Saúde devem impor, e exigências de mercado, como cotas e coisa e tal, parabéns mesmo, porque foi uma coragem exemplar. Eu que agradeço em nome da Beneficente Portuguesa, da nossa diretoria, da nossa associação, né? Esse é um trabalho que nesse momento eu estou representando, mas que só chegamos a esse ponto porque gerações de portugueses e luso-descendentes trabalharam e com certeza eu estou de passagem, daqui a pouco outros vão estar trabalhando. E fizeram a imagem que hoje a Beneficente tem na cidade, que é uma imagem de carinho, de competência, assim por diante. E um exemplo para a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau.